teatro da Terceira Guerra Mundial. O teatro da Terceira Guerra Mundial está simplesmente se descortinando diante dos nossos olhos. Eu acredito que aqui não tenha ninguém, talvez um ou outro aí, que fosse vivo já na época da Segunda Guerra Mundial, mas talvez fosse criança, não teve tempo para perceber o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o começo da Terceira Guerra Mundial, assim como lá atrás nossos ancestrais aí, né? Eles também viram aí o começo da Segunda Guerra, o começo da Primeira Guerra. Nós estamos testemunhando o começo da Terceira Guerra Mundial. Então nós temos uma guerra interminável entre a Rússia e a Ucrânia. E se esperava que as coisas estourassem ali. Israel resolveu ali partir para cima da faixa de Gaza, ali com aquela questão lá que estava todo mundo numa festa heavy, e aí então, bom, os terroristas lá sequestrados, não sei o que, tudo mais, eles então começaram ali, foi o que precisava para eles, o motivo que precisava para eles invadirem ali a faixa de Gaza, destruíram bastante, etc. Depois a mesma coisa com a Síria. E agora eles resolveram atacar aí o Irã. E por que Israel está atacando o Irã? Porque eles estão fazendo a bomba atômica. E por que agora? Porque não mês passado, não mês que vem, o ano que vem ou no ano anterior? Não, enfim, foi agora. O teatro é esse, né? Então, muito bem, eles atacaram ali Irã. Israel atacou o Irã. O Irã falou, isso não fica assim. Tchum, atacou Israel. Israel falou, o quê? Como assim? Vocês estão me atacando? Mas ele atacou primeiro. Atacou de volta. Então, agora está atacando o outro. Tá certo? No começo, um funcionário lá dos Estados Unidos disse assim, bom, gente, a gente não está no meio de nada disso, só queremos que não mexa com os cidadãos americanos, tudo bem? Não estamos do lado de ninguém, tudo bem? Logo no início, no primeiro dia. Tá certo? E aí os jornais internacionais começaram, o que o presidente Trump vai fazer? O que será que ele vai fazer? Olha, ele está levando em conta se ele vai comprar essa briga, se ele vai, assim, entrar, se envolver nisso. Então, uns dias já fazendo essa palhaçada de vai para frente, vai para trás, tentando ver se atiça o negócio, taca a lenha na fogueira. É o jeito, sempre o contrário, comunista é o contrário. Eles falam uma coisa, mas estão ganhando outra, né? E muito bem, um ataca o outro, e outro ataca um. Daí Israel fala assim, muito bem, vocês vão enfrentar a ira do leão. O leão, mas não é o leão de Judá. É o leão. O outro lá do Irã fala assim, nós vamos abrir as portas do inferno para vocês. Olha, as imagens religiosas estão aí, né? As imagens religiosas estão todas aí. E a gente, assim, não pode, o leão de Judá, Jesus, né? Mas aí não pode se furtar a lembrança de que São Pedro fala que o diabo nos ronda como o leão que ruge, um leão faminto para nos devorar. Então não sei qual é a simbologia que está querendo ser usada, mas as portas do inferno são muito claras. Tá certo? Pois muito bem. Aí, bom, Macron já fala, ficou a favor lá do Irã. Não, e cada um começa a ficar a favor de um. Nesse meio tempo, o pessoal do Eudo já está falando lá, União Europeia, bom, vamos guardar comida e água aí, vamos se preparar para o pior. Aí estamos precisando de uma Terceira Guerra Mundial. Tá certo? As coisas estão acontecendo. E nesse meio tempo aparece então o Trump dizendo para o Irã, se entreguem, se rendam. Você não ia se envolver? Você falou que você não ia se envolver. Aí o Ayatollah lá já fez um baita no discurso de 1 hora lá, simplesmente duro contra os Estados Unidos. E o negócio agora está desse jeito, mas isso não é suficiente, porque daí o Putin, que estava amiguinho até pouco tempo atrás do Trump, vamos fazer as pazes? Não, porque daí, claro, vamos sim. Quais são as condições? Eu só quero um pedaço lá que nós já invadimos, tudo bem, eu fico quietinho, não brigo mais com ninguém. Então eu vou falar com o Zelensky deu aquele vexame no começo do ano, etc, etc, que já acompanhou aí, talvez, se não acompanhou, não perdeu nada também, mas só para mostrar para o seu teatro da Terceira Guerra Mundial. E o Putin, que até a semana passada estava assim com o Trump, e agora disse assim, não mexa com o Irã, cara. Você nem ousa se envolver com o Irã. Falei, vocês não estavam assim, chegados, amigos, ontem, semana passada. O teatro da Terceira Guerra Mundial está se desenrolando. E aí, então, no Brasil, já tem meios de comunicação na internet dizendo, muito bem, aqui o Brasil também ajudou o Irã. E põe uma foto do Lula lá junto com o Ayatollah. Vai saber, né? Bom, meus irmãos, o ponto é o seguinte, precisa o que para explodir isso daí? Só riscar o palito de fósforo. Qual é o palito de fósforo agora para jogar e tchum? É simples. Alguém
precisa, assim, atacar alguma instalação americana, seja uma casa, seja uma embaixada, seja um quartel, alguma coisa assim, não interessa quem, mas ser dito que foi o Irã e pronto, estourou a Terceira Guerra Mundial, começa. Já começou, né? O ano passado, o indivíduo lá, né, que é lá da JP Morgan, o CEO da JP Morgan, executivo master lá, disse que a Terceira Guerra Mundial em outubro já tinha começado. Eu sou teórico da conspiração, professor. É incrível como o senhor perde tempo com essas coisas, professor. O senhor imagina as coisas assim, o senhor fica sem dormir de noite, fica não? É com certeza, porque o senhor tem umas ideias assim, professor. Incrível, né? Então, o mais incrível é que daí nós vamos para a igreja falsa. Você pensou que não tinha, para terminar? Então, e a gente vê o seguinte, durante 12 anos, Jorge Mário Bergoglio não saiu do Vaticano. 12 anos. Leão Lobo, o novo papa, entre aspas, de plantão, que está lá nesse título, usando a roupa branca, né, o atual, né, simplesmente está lá quanto? Um mês e pouco, mas ele vai sair de férias, gente. Ele vai para Castel Gandolfo, como todos os papas sempre foram, nos últimos séculos, tá? Então, ele não vai celebrar missa nas próximas semanas. O verão é um verão muito quente. Calor. É muito quente. Ele não vai celebrar missa, não vai rezar o anjo, só em alguns horários, só que ele vai rezar, mas no mais, ele estará recolhido em Castel Gandolfo, que fica longe de Roma. Ele está indo para descansar de uma coisa que nem começou ainda. Funcionário assim não tem direito de férias, não. Então, no primeiro mês, segundo, sai de férias. Ele está indo para descansar ou ele está fugindo da guerra. Bom, aí vou terminar finalmente então com dizer para você o seguinte, tá aí uma parte do que está acontecendo aí fora, isso pode culminar com a Terceira Guerra Mundial já ou não, mas tudo está aí a ponto de bala, isso pode realmente explodir, pode não explodir. Já atacaram o Irã 3 vezes, não defendendo ninguém aqui porque acho guerra uma estupidez, sabe, o Senhor não criou a terra para isso, o Senhor criou a terra e deu a terra para o ser humano ser feliz e assim servi-lo, amá-lo, adorá-lo, etc. Não era para ser nada disso, certo? Então, nada do que estão fazendo aí, todo mundo nessa terra que está fazendo, não é do plano de Deus. Então, só para constar, não estou a favor de lado A nem do lado B, até parece, nem de político aqui no Brasil não estou a favor de ninguém, só estou a favor de nós, da igreja. Estou a favor de nós, da igreja remanescente, vendo onde isso vai espirrar em nós, tá certo? Isso é minha preocupação, só isso. O resto que se exploda aí fora, não quero nem saber. Lamento pelos seres humanos que estão aí sofrendo, porque no fim quem sofre são as pessoas, são os civis, não são os donos aí do mundo, que aí não estamos falando mais de um governo A nem B, os donos do mundo, da nova ordem mundial, os 10 reis da terra que definem essas coisas, quem morre lá embaixo não são eles. São os coitados que ficam presos lá justamente em bunker. É o povo que não tinha nada a ver com o peixe e que é quem paga o peixe, o churrasco, o rodízio, eles que pagam. Mas não são os que promovem, né? Quem organiza essas coisas não são eles, mas quem paga no fim é o povo. Tá certo? Muito bem, então o ponto é esse. Nós precisamos então finalmente lembrar de Jesus, se a pessoa que não tem profecia, né? Então, nós precisamos lembrar de Jesus. Jesus disse para mim algumas semanas atrás, lá na época do Leão Lobo, tinha acontecido já o concílio ali, naquele final ali de concílio, começo de Leão Lobo, e eu falei para o Senhor, deixa eu falar quem é essa pessoa, eu vou atrás, vou investigar a vida desse homem e vou mostrar que ele não é nada disso que estão falando, que a mídia inteira, do mundo inteiro está falando. E o Senhor me repreendeu, ele falou assim, tudo tem que acontecer. Não é para se meter, tudo tem que acontecer. Estou avisando vocês só, tudo tem que acontecer e vai acontecer. Nós estamos sob o poder de Deus. O Senhor nos protege, então calma, não fique nervoso com nada disso. Isso é o começo das dores. Isso é só e tão somente o começo das dores. É assim que vai ser. O Senhor avisa isso no Evangelho. Vocês vão ver guerra, vão ver destruição, vão ver fome, vão ver peste. Tudo isso tem que acontecer, mas não é o fim ainda. É o começo das dores só e apenas. Tem um vulcão aí não sei aonde hoje, que ele está assim, tá tão alto a erupção dele, falei o nome do paísinho agora, é um país pequeno, eu não lembro o nome, mas é assim, está tão alto que simplesmente nem avião não pode passar ali. Tão alto que chegou a erupção. O Senhor está dando aí os seus sinais, mas as pessoas não querem ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Nós vamos ficar em oração, rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pela nossa conversão também, em reparação às ofensas contra Jesus, contra Nossa Senhora e contra o nosso Deus. Apresse o passo na evangelização, porque já não vai dar mais tempo. A missão começa agora, né? O Ayatollah lá
do Irã, ele falou assim que a guerra começa agora. Ele falou isso de ontem para hoje. Né? A guerra começa agora. Então, nós se atacando faz uns dias já, mas falou que a guerra começa agora. Então, eu digo para vocês o seguinte, a nossa guerra já começou faz tempo, é a guerra espiritual do inferno contra nós. Essa já faz tempo que começou, só está piorando. A missão nossa vai realmente começar de verdade daqui para frente. Onde nós vamos precisar evangelizar, fazer obra de caridade, levar a palavra para quem está precisando, um monte de gente aí desconsolada, desacorçoada, precisando de Deus. O mundo precisa de Deus e cada vez mais tem noção. Está acontecendo a profecia do Papa Bento XVI, que as pessoas iam sorver o mundo, consumir o mundo, para depois descobrir que simplesmente isso não satisfaz a alma e iriam atrás de Deus. Aonde? Na igreja doméstica, na sua casa. Se prepare. O dia que bater na porta da sua casa assim, aí você fala assim, professor Emílio falou que isso ia acontecer, eu não acreditei. Não precisa chamar de profeta não, porque na verdade o Papa Bento XVI que é o profeta, ele avisou que isso ia acontecer. Só a gente se preparar então, a missão começa agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tá bom? Se eu realmente acho que agora começa ou não começa, gente, eu não sei, quem sabe disso é Deus, né? Mas uma coisa eu digo para vocês, muito séria, vai ser de uma hora para outra e por nada, por uma bobeira. Por quê? Mas por que começou? Vamos falar qualquer coisa. Por quê? Porque o anticristo mandou e o Senhor liberou para realmente ensinar a humanidade a procurá-lo, ensinar a humanidade onde chega um mundo sem Deus. Vem rezar com a gente, todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.